Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa atividade. Boa noite aos que estão aqui presentes, boa noite aos que nos acompanham pela nossa plataforma do Facebook. É uma alegria enorme estar aqui. Vamos nos preparando para a nossa atividade, vamos ter hoje a nossa exposição, cujo título é Os Limites e a Necessidade da Reencarnação, capítulo 4, itens 24 a 26, que será de responsabilidade do nosso trabalhador Paulo Salerno. Avisando que amanhã, 9 horas, teremos o nosso momento de oração, que nos ajuda a nos preparar para o dia, nos ajuda a construir tudo o que é preciso para enfrentarmos as dificuldades e as provas que estão sempre presentes em nossos cotidianos. São, então, 19 horas e 30 minutos. Vamos dar início à nossa atividade, vamos fazer a nossa prece de abertura, mentalizando o amigo Jesus, pedindo aos benfeitores que trabalham nesta atividade, para que criemos aqui o campo mental apropriado, que nos deixemos receptivos, que possamos entender os conteúdos que serão abordados, vivenciar esses conteúdos nos nossos cotidianos, para que possamos desenvolver as virtudes que nos ajudarão às nossas construções de progresso. Assim, então, pedimos início a permissão a esses benfeitores e iniciamos a atividade de hoje. Vamos então chamar o nosso expositor para esta atividade. Senhor Paulo Salerno, por favor. Boa noite a todos, uma alegria recebê-los, os que estão aqui, os que estão nos assistindo aqui pela plataforma do Facebook. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Peço a Jesus que nos abençoe a todos. O nosso trabalho está, como disse o Luiz, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E para que nós tenhamos aqui uma ambientação no nosso trabalho, vou fazer a pergunta que está no Evangelho, e depois nós vamos comentar um pouco para o nosso diálogo, lembrando sempre que o nosso trabalho é feito a várias mãos, a várias inteligências. Contarei então com a participação de todos. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria recebê-los. Então vamos lá. São dois itens que são ditados por São Luís e que fazem parte da instrução dos Espíritos. Aquele fechamento de quase todos os capítulos do Evangelho, onde os Espíritos trazem o seu ponto de vista, nos educando no campo da espiritualidade e da moralidade. E aqui falamos sobre limites da encarnação. São dois temas hoje, limites da encarnação e necessidade da encarnação ou reencarnação. E esse item 24 começa com a pergunta: quais os limites da encarnação? Quais os limites da encarnação? Diz então São Luís, vou ler somente um parágrafo. A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados, se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito.
dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Por aqui já podemos ver que, na medida em que vamos evoluindo de encarnação e encarnação, ou de reencarnações, vamos nos depurando, isto é, perdendo as nossas impurezas. Que são essas impurezas? Fica aqui a pergunta para ver se nós sabemos trazer aqui uma resposta. Quais são, o que são essas impurezas? Que ou quais? Vamos lá. O Luiz aqui quer nos ajudar. Vamos, Luiz. Na verdade, a gente tem uma certa dificuldade de saber dessas impurezas, né? Porque elas estão presentes e a gente só vai se dar conta quando a gente começa a tentar se conhecer, né? E o Santo Agostinho, ele nos sugere que ao final de cada dia a gente fizesse esse inventário, né? Do lado bom e do lado ruim, né? Sim. Sim, e as reencarnações nos propiciam essa oportunidade. Como eu lidei com aquela dificuldade? O ser que me ofendeu, como é que eu me postei? Como é que eu me comportei com aquela ofensa? Eu perdoei? Eu semeei e fortalecia aquela desavença? Uhum. Né? E essa leitura é importante ao final de cada dia, porque no final de cada dia já passou o efeito, a gente já vai com uma condição melhor fazer essa leitura, né? Então está vivenciando aquela realidade. Então o Luiz traz aqui uma realidade de todos nós, o nosso pouco autoconhecimento, precário autoconhecimento. Significa dizer que nós temos esses defeitos, essas imperfeições e não conhecemos. Aí perguntei o que são esses nossos defeitos ou imperfeições. A Aline nos diz que são esses defeitos que nos impedem de viver melhor. A Antônia Tota diz que são os nossos vícios, que são as impurezas. Né? Exatamente isso, as nossas imperfeições são as nossas ações que ainda realizamos, muitas vezes sem consciência, ferindo a lei de Deus, porque nos falta perfeição. Como imperfeitos, nós agimos imperfeitamente e exteriorizamos a essas imperfeições. Então são esses defeitos. A Rosemary fala que o nosso orgulho, a indiferença diante de nossos irmãos, este é um grande, Rosemary Bueno, é uma das grandes chagas da humanidade, o orgulho. Nós geralmente somos indiferentes com o nosso próximo porque também somos egoístas. Então, orgulho e egoísmo, duas chagas que precisamos combater. Enquanto nós não combatermos essas chagas, significa dizer que temos necessidade de reencarnações sem limites definidos, naturalmente. Sejam todos bem-vindos. O Luiz também quer outra colaboração para nós aqui. Sim, porque essa inconsciência das realidades que a gente vive, né? Porque a gente faz coisas de forma automática e esses automatismos, né, passam sem que percebamos. Só vamos nos dar conta depois que fazemos esse inventário. Então lá a gente, mas ali eu agi com automatismo, eu usei uma força maior para responder, eu usei uma palavra mais forte, incisiva, né? E isso então vai nos ajudando a entender isso que a Antônia Tota, que a Aline, né, que a Rosemary falou aí sobre o orgulho e o egoísmo, porque no fundo está presente sempre o orgulho e o egoísmo. Isso aí. A Beth Lima traz também a sua colaboração. Diz ela: reconhecer as imperfeições é o primeiro passo para começarmos a nos depurar. Olha só, reconhecer as imperfeições.
é necessário um esforço grande, porque geralmente nós conhecemos, né? Vamos ser claros, nós sabemos das nossas imperfeições, não na totalidade, mas mais ou menos nós suspeitamos. E assim mesmo nós não admitimos. Temos aqui também a colaboração, muito obrigado pela participação de todos. Estou gostando da participação de vocês hoje, hein? Parabéns. Diz a Aline que, deixa eu pegar ela de volta aqui, a gente pouco para fazer reflexões. Temos pouco tempo para essas reflexões, realmente. Mas ela continua. E frisa, precisamos analisar nossas atitudes para significar tudo e progredir pouco a pouco. Passo a passo, é isso aí, ali, passo a passo. E essa necessidade de nós nos conhecermos. A Carlúcia Mendes diz: nossos defeitos impedem de ver em todas as coisas, de ver claramente as situações. Geralmente, como nós adivinhamos ou como nós conseguimos identificar uma imperfeição em nós? Quando nós somos estimulados pelas imperfeições dos outros. Isso significa dizer que eu enxergo no outro, no meu irmão, aquilo que eu tenho, que eu conheço. Eu só posso identificar aquilo que eu já identifiquei em mim. E quando isso começa a me incomodar, que aí nós começamos a viver esse círculo, né, vicioso de ver nos outros uma única imperfeição, é sinal de que está na nossa hora de fazer a nossa reforma. A Nilva traz sua colaboração. Somos orgulhosos e ignorantes. Então ela acrescenta mais a ignorância. A ignorância é desconhecer a lei e a nós próprios. Nós nos ignoramos, né? Nas nossas condições, nosso potencial, as nossas pontos fracos, pontos fortes. Então, diz a Nilva, somos orgulhosos e ignorantes. Não costumamos nos olhar como atuantes nesse processo. É esse o ponto fundamental, nos olhar. O que está impactando? Uma das técnicas é nós irmos para a frente do espelho e olhar no fundo de nossos olhos, naquele reflexo do espelho. E perguntar de nós para nós, olhando no fundo desses olhos: quem sou eu? Como eu ajo? O que eu estou fazendo? Isso que eu estou pensando é certo ou é errado? Quanto eu ainda tenho de orgulho, de egoísmo, de prepotência? Enfim, fazer um rol dessas questões ali, vis-a-vis, conosco mesmo. O Tusnildo traz outra colaboração importante: trabalhar o arrependimento. Claro, é o primeiro passo. O primeiro passo para a nossa reabilitação é arrepender-se, mas é só o primeiro, tem mais. A Roberta Sampaio traz a sua colaboração. Às vezes é difícil reconhecermos nossos erros pelo nosso orgulho. Ora, é verdade. Somos criaturas difíceis de nos autoconvencer que estamos errados. Quase sempre relativizamos. Então diz ela, também completando a ideia, precisamos ser mais humildes e reconhecer sim quando estamos errados. Como eu falei, é difícil. Por quê? Pelo orgulho. Ah, mas quem é tu para dizer que eu sou assim? Realmente, esse é o meu irmão que aponta em mim e é o grande amigo que eu tenho para dizer, olha, tu está errado, repensa. Muitas vezes esses que estão por perto são nossos antagonistas, são aqueles que não nos amam, porque geralmente nós somos condescendentes, muitas vezes, com aqueles nossos amores, mas somos
extremamente rudes com aqueles a quem não amamos. Muitas vezes até desejamos coisas equivocadas para essas criaturas. E contemporizamos aqueles a quem amamos, o que não é o certo, porque deveríamos ser, assim como Jesus nos ensinou, ser o teu sim, sim, e o teu não, não. Isto é, autêntico. Né? Tu não podes tratar um diferentemente do outro, mas ainda tratamos. E é esta a realidade que precisamos entender. Bem, Se não tiver... não pode falar, Luiz. O pessoal aqui parou um pouquinho, mas estou aguardando que a participação dos nossos amigos internautas. Tem uma coisa que nos ajuda bastante a pelo menos identificar se nós perdoamos, né? A gente tem um atrito qualquer com uma pessoa, né? Aí a gente fica na mente, próxima vez que eu ver ele, eu vou falar isso para ele. Se ele falar isso, eu vou falar essa outra coisa aqui. Se ele falar essa outra coisa, eu vou falar... Então, assim, começa a construir um filme de terror na mente e que a gente não percebe que está nos levando para desvios dos maiores, né? Quando a gente começa a perceber que a gente está construindo esse filme, né, a gente está antecipando um novo momento com aquele desafeto ali. A gente deveria fazer o contrário, perdoo agora, tudo que aconteceu ali vai ficar ali, eu vou me embora daqui para frente e vou esquecer isso. Né? Então, assim, esse filme construído na mente é identificação de várias coisas que estão presentes no egoísmo e no orgulho. Exatamente. Que tu falas aí. Então, o Luiz traz essa concepção, né, de que nós, muitas vezes, por pensamento, brigamos com o outro. Realizamos verdadeiros duelos mentais com o outro. Ora, quem é que está sofrendo? É o outro ou sou eu? Eu estou atingindo o outro? Até pode, pelo pensamento. Mas geralmente eu estou sofrendo muito mais e estou me endividando muito mais já através desse pensamento que estou aqui emitindo. Nós temos mais participações aqui, vamos ver. A Roberta Sampaio, já falei. Agora tem a Carlúcia Mendes. Nossos erros, nossas imperfeições. Perfeito. Agora, consciente deles, nos colocamos a instruir para saber corrigi-los. É isso que Jesus veio fazer e é isso que nós temos aí à nossa disposição, o Evangelho segundo o Espiritismo, toda a doutrina espírita, diga-se de passagem, para que a gente aprenda a corrigir esses erros, a reparar, que corrigir os erros é reparar o mal que esses erros produziram. E a encarnação serve para isso. Esses erros de agora, que ainda a gente comete, porque ainda temos muita dificuldade em nos expressar, em agir, e os equívocos de existências anteriores também. Arlete Romano nos fala que também a vaidade entra em jogo, né, nesta hora. A Carlúcia Mendes volta dizendo que os duelos mentais, quanto nos poupariam de sofrer. Verdadeiramente. Muitas vezes a gente faz verdadeiros terrores, como o Luiz falou aqui, guerras mentais. E depois, quando a gente encontra a criatura, não é nada daquilo. Quem é que se desgastou? Quem é que se endividou? Aquele que pensou. Pronto. Se não tiver mais nenhum aí... Pode falar, Luiz. Deveria ser diferente, né? A gente recarregar a mente, em vez desse duelo mental, dizer qual a lição que eu vou exercitar depois de ter essa vivência com esse desafeto, né? O que eu preciso fazer? O que eu devo construir intimamente? Isso muda o cenário, não é? Que a gente viveu ali, não é? Que é aproveitar a encarnação. Isso. Então, aproveitar essa encarnação, e o Luiz disse fazer essa reflexão, né? Mas eu ainda vou um pouco mais longe que o Luiz. Eu pergunto para mim mesmo, o que é que Deus quer que eu faça para me corrigir perante esse desafio que está agora me acontecendo? Essa altercação com alguém, essa situação aflitiva, o que Deus quer comigo? O que eu tenho que fazer para me depurar? Porque é um convite de Deus à mudança. Temos aqui ainda a Antônia Tota. Precisamos reconhecer Jesus como modelo. Isso aí.
Jesus é o modelo. Estudar e compreender, continua a Antônia, para poder praticar seus ensinamentos, não só pregar, como se tudo fosse válido só para o próximo. Isto. Mas já estamos no caminho, Antônia, quando pregamos aos outros, porque já estamos falando das lições do Cristo. E de tanto falar das lições do Cristo para o outro, uma hora nós vamos despertar. Ah, mas eu tenho que fazer isso também. É assim que funciona. Estamos a caminho. A Beth Lima volta trazendo a seguinte observação: temos a tendência de atribuir ao outro o nosso sofrimento. É a transferência. Nós queremos passar aos outros a nossa dor, o nosso sofrimento, atribuindo a causa para o outro. Porque nós ainda não somos autênticos. Ainda não somos. Somos aquela velha figura que Jesus fala, e é uma palavra bastante expressiva, ela tem um poder quando a gente fala hipocrisia ou hipócrita, né? Pintado de branco por fora, mas podridão por dentro. O que é? A estampa aqui, sorrisinho para cá, sorrisinho para lá, mas o meu cérebro está fervendo contra aquela criatura. A Rosemary, quando trabalhamos nossas imperfeições, encontramos esclarecimentos e nos tornamos pessoas mais leves e felizes com as pequenas coisas. Aí, o que a Rosemary vem dizendo? Construção da humildade. Valorizar as pequenas coisas, as pequenas provas, esses pequenos conflitos que temos uns com os outros para desenvolver em nós a compreensão, a tolerância, a compaixão, enfim, desenvolver virtudes. Então, todas essas provocações que recebemos são exatamente convites que Deus nos faz para fazer com que as perfeições, as virtudes que estão latentes em nós aflorem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Mas não podemos ainda adiantar sem uma outra pergunta, que também é feita aqui na necessidade da encarnação. Antes nós vimos limites, né? Vimos que não há limites, mas agora a necessidade. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Vou ler o que São Luís diz. Também só um pequeno trecho. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Temos aqui, a Beth está dizendo que Deus não castiga ninguém. Já é um bom começo, né, Beth? Quando nós chegamos a esse entendimento, Deus não está me castigando. Ele está me dando uma oportunidade para reparar ou uma oportunidade de prova. A gente sabe que é prova, né? Chega lá no colégio, o professor está, eu sei tudo. Aí o professor faz justamente aquela pergunta que a gente não se lembra. Prova. É aqui, ó. Luiz. Na verdade, a gente tem uma dificuldade para entender Deus, né? Porque quando a gente está na encarnação, a gente só vê um fragmento. O fragmento eu estou vivendo essa encarnação. A gente não tem a condição de nos vermos na imortalidade ainda, na espiritualidade. Aí o que aparece? A gente acha tudo aquilo, né? Como a gente esquece de tudo e encarna, né? A gente acha que tudo não é. Isso aqui não é para mim, né? E na verdade é o Criador nos enxergando como um todo e oferecendo as coisas para a gente. Se ele está nos enxergando como um todo, então assim, ele está vendo o que é melhor.
E aí tudo muda, né? Então essa visão de Deus a gente ainda tem uma dificuldade enorme para entender. Mas de uma certa forma, também aqui a Beth complementa a ideia dela e diz, ele, Deus, só deseja o nosso progresso. Mas o que o Luiz está dizendo é que nós temos essa dificuldade em entender os desígnios de Deus. Mas se a gente fazer uma comparação grosseira, que não é comparação, né? Só para a gente entender. Quando Jesus trouxe a figura de pai, chamando Deus de pai, ele quis nos aproximar de uma figura que a gente conhece, pai. O pai sempre quer o melhor para o seu filho. Muitas vezes quando o pai diz não, ele sabe que se der o sim para aquele filho, será a perdição dele. Então Deus sabe muito mais do que isso. Se nós, como pais biológicos, falíveis, vamos conduzindo os nossos filhos, justamente porque queremos eles progredidos e bem estabelecidos, bem sucedidos na vida, dando as orientações, que mais não seria Deus, então, nessas condições? Ora, isto aí é fenomenal. Jesus, quando ele traz essa figura de Deus como Pai, faz com que nós nos aproximemos de Deus e possamos compreender um pouco mais essa figura, que ainda não nós não temos inteligência suficiente nem sentido. Veja, estou falando em sentido. Nem sentido, nem inteligência para entender Deus. Isso vai ficar para o futuro. Quando nós, mais depurados, vamos trabalhando essas questões. Que é uma característica dos espíritos de terceira ordem, né? Percebe Deus, né? Mas não conhece, né? Conhece. Sente. E os espíritos mais evoluídos, então, têm essa condição. Deixa eu ver se eu tenho um apontamento aqui. Tenho. Bom, veja, quando Deus criou o mundo, o universo, criou a nós também, ele criou duas coisas. Na verdade, são dois princípios. O princípio espiritual e o princípio material. O princípio material somos nós, essa essência divina, esse espírito imortal, essa chama, ser individualizado e intelectual. E o princípio material? Em nós, que estamos encarnados, primeiramente, o corpo físico. E temos ainda um outro corpo sutil, muito mais sutil que o corpo físico, o perispírito, que faz a ligação entre o espírito e o corpo físico. Esse corpo intermediário, esse corpo fluídico chamado perispírito, continuará conosco após a nossa desencarnação. E tudo o que acontece, as nossas expressões estarão estampadas através deste perispírito. Veja, quando nós temos uma deformidade no corpo físico, essa deformidade está antes no perispírito, porque o perispírito é a forma que fez o molde do corpo físico. No mundo espiritual, nós não temos esse corpo grosseiro, mas continuamos ainda com o corpo semimaterial, chamado perispírito. E vamos nos manifestar através desse corpo semimaterial no mundo espiritual. Então ali nós temos uma condição dual, espírito, corpo sutil. E aqui trina, espírito, perispírito, corpo físico. Tusnildo está nos ajudando aqui, obrigado. Se ainda não combate contigo, um dia será chamado a semelhante serviço. Combate interior. Isso ele tirou do pão nosso. Combater as nossas imperfeições, as nossas más inclinações. Aliás, Allan Kardec foi claríssimo, também o Evangelho, em trazer um conceito de espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então não é a criatura perfeita. Ela está trabalhando por se melhorar. Isso serve para qualquer criatura que esteja nesse esforço de se melhorar e combater as suas más tendências, de se moralizar a cada dia.
independe de ser espírita ou ter qualquer outra conotação religiosa. Veja, aquele que se esforça para domar suas más inclinações e se moraliza, ele está no caminho de aperfeiçoamento, de chegar à plenitude. Mas eu quero encerrar aqui com um pensamento, uma orientação de Joana de Ângeles, que fala sobre a reencarnação para fazer o fechamento do nosso trabalho de hoje. E agradeço desde já a participação de todos vocês. Fico imensamente feliz pela participação. O trabalho só foi bem sucedido porque vocês participaram. Muito obrigado. Então diz Joana de Ângeles em Momentos de Consciência, psicografia de Divaldo Franco: a reencarnação é instrumento do progresso do ser espiritual. Instrumento do progresso do ser espiritual. Ora, ele expia, quando são graves os seus delitos, submetendo-se às aflições que constituem disciplinas educativas, mediante as quais se fixam nos painéis profundos da consciência os deveres a cumprir. Noutras vezes, são provações que enrijecem as fibras morais responsáveis pela ação dignificadora. Longe de ser uma punição, a dádiva do renascimento corporal é bênção do amor, auxiliando o espírito a desenvolver os recursos que lhe jazem latentes, qual terra arroteada e adubada em condições de transformar a semente diminuta no vegetal exuberante que nela dorme. Diante dessa realidade, amplia a tua consciência pela meditação e age com segurança ética, entregando-te ao compromisso de iluminação desde agora. Nunca postergues os deveres a pretexto de que terás futuras oportunidades. Portanto, como essa última frase de Joana, não percamos a oportunidade de nos melhorar e de identificar em nós o nosso potencial, os nossos pontos negativos, que geralmente são as nossas imperfeições, e os pontos positivos das virtudes. Foi um prazer estar aqui com vocês, agradeço profundamente, peço aos benfeitores, a Jesus principalmente, que nos abençoe a todos. Passo a palavra agora ao Luiz Carlos, que irá nos conduzir aqui na irradiação e na aplicação do passo a seguir. Muito obrigado, boa noite a todos. Luiz. Queremos agradecer a participação de todos, né? A participação foi importante, porque juntos construímos aqui tudo que precisamos para entendimento de como lidar com as provas e com as nossas realidades do cotidiano. Convido a todos, então, para a nossa irradiação, que aqueles que desejarem a magnetização das águas deixem nas imediações, nas proximidades, para que estes benfeitores que dirigem esta atividade possam, então, fazer a devida magnetização dessas águas. Então, vamos pedir pelos nossos irmãos suicidas, irmãos nossos que, por vários motivos, saíram das suas encarnações, porque não puderam lidar com as suas provas, por desconhecimento, por vários motivos e que necessitam agora das nossas assistências. Assistências de fluidos e energias curadoras, tonificadoras, balsamizantes, revigorantes, da paciência, da tolerância, da compreensão, do entendimento, da abnegação, do devotamento, da lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Que estes fluidos possam impregnar cada molécula de células dos seus corpos inteligentes, fluídicos, deixando-os receptivos
ao exercício de todas aquelas virtudes que lhe darão a confiança, que lhe darão novas oportunidades de progresso, que organizarão os seus corpos fluídicos e inteligentes, deixando-os na condição para novos desafios de progresso no mundo material. Rogar também pelos familiares desses nossos irmãos suicidas que por vários motivos também ficaram sem entender a saída desses nossos irmãos para o suicídio e que ora precisam também serem confortados, serem despertados para entender que podem contribuir com esses nossos irmãos, orando, pedindo, perdoando, e isso ajuda consideravelmente na recuperação desses nossos queridos irmãos. Que todos, querido Mestre, possam receber o teu amor e a tua paz e que possam então se prepararem para novas oportunidades de progresso neste nosso orbe terrestre. Assim então concluímos a nossa irradiação. Vamos pedir então que os nossos aplicadores de passe se posicionem para estas assistências que serão importantes, que aqueles nossos encarnados e os desencarnados que aqui estão presentes, que estão logados nas nossas redes, possam receber conforme as suas necessidades, que possam ganhar a confiança para enfrentar os desafios que elegeram e que fazem parte das suas caminhadas evolutivas. Dispensa sobre esses nossos irmãos fluidos e energias para que possam ganhar a confiança, como já falamos anteriormente, que possam ganhar a inteligência para saber como lidar com essas provas, entender que o nosso Criador está no comando e nas muitas das vezes passamos por caminhos que não gostaríamos de passar, mas eles servem para produzir tudo o que é necessário nas construções morais, espirituais e intelectuais que são necessários. Lidar com as provas do nosso cotidiano, lembrar dos conhecimentos que já adquirimos, colocar em prática nessas provas, fazer aflorar as virtudes, querido Mestre, que precisamos para construir esse edifício do homem de bem em nosso íntimo. Agradecidos por todas as assistências, finalizamos a nossa atividade de hoje. Tenham todos um bom final de sábado, lembrando a todos do momento de oração às 9 horas da manhã deste domingo. Boa noite a todos.